Dentre todos os subordinados do Rimuru, com certeza você não esperava que a Xion seria alguém que conseguiria uma habilidade que poderia derrotar o Rimuru, matar ele, acabar com ele. Pô, a gente esperava de todo mundo, do Diablo, do Benimaru, do Zejon, mas a verdade é que a Xion teve uma evolução surpreendente depois da guerra contra o Império, e ela foi a única que conseguiria uma habilidade desse nível. Como o Rimuru estava avaliando todos os seus subordinados, né, ele teve essa surpresa aí de repente. E olha, ele já tinha avaliado o Zejon e a Apito, hein, que são dois dos mais poderosos mestres do labirinto. Principalmente quando a gente tá falando do Zejon, que derrotou o Dino de uma forma formidável, tá ligado? Mas a gente vai conferir essas avaliações depois do Zejon, da Apito e a chegada deles de fato até a Xion, onde ele viu que o poder da Xion poderia até mesmo derrotar ele, seria uma ameaça. Se é o que avisou isso pra ele, hein? Vamos lá, vem comigo. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, enquanto o Rimuru escondia algumas suspeitas de que a Ciel já tinha se tornado desajeitada, ele continuou esperando pelo próximo entrevistador. Nessa pessoa que veio era o Adalman, que entrou na sala lá, e quando o Rimuru verificou o status dele, mesmo que ele fosse um espírito morto, né, de fato um morto-vivo, ele tinha um atributo relativamente leve. Pelo que parece, o Adalman era provavelmente o mais parecido com o Senhor Demônio de aparência, tá ligado? Era até uma coisa bem irônica, né, que ele fosse desse tipo, mas tivesse o atributo de luz, por exemplo. No entanto, no caso do Adalman, cara, ele também foi capaz de mudar os seus atributos com a habilidade extra de reversão demoníaca. Então não tinha muito pra se dizer com relação a isso. O Rimuru pensava que ele deveria ter sido o contrário, basicamente, mas não deveria meio que focar nesses atributos do Adalman, porque tinham outras coisas mais importantes pra se preocupar. Por exemplo, o seu valor de existência, que atingiu o nível de um Senhor Demônio despertado, né, um Lorde Demônio despertado. E havia tantas coisas que tinham a se dizer sobre ele, que eram coisas que davam até dor de cabeça, mano. O Adalman teve realmente uma evolução boa, mas o maior problema foi a Ultimate Gift chamada Necronomicon, que era uma habilidade que a Ciel deu pra ele. O mais maravilhoso de tudo é que esse poder dado a ele, o Necronomicon, era uma cristalização da sabedoria que se tornou fonte do poder do Adalman. Essa habilidade específica do Adalman incluía a aceleração do pensamento, por exemplo. Ele tinha uma percepção universal, né? Ele conseguia cancelar algumas coisas, analisar e avaliar as coisas. Ele tinha toda a criação, ou seja, entre outros poderes também, como a reversão demoníaca, que foi o que fez ele mudar os atributos. Ele ganhou muitos poderes exclusivos específicos dessa habilidade da Ciel, além dos seus poderes originais, é claro. E assim, com essa adição nele, ele agora conseguia usar a necromancia e magias sagradas sem precisar usar canto nenhum, tranquilamente. O exército que Adalman tinha se tornou ainda mais formidável à medida que o seu controle de proteção, né, sobre os mortos-vivos foram fortalecidos. Ele meio que explicou essas coisas com grande alegria pro Rimuru. Se ele tava feliz, então tava tudo bem, né? O cara tava contente com o que ele tinha ganho de extra. O Rimuru, inclusive, decidiu se abster de dizer qualquer coisa rude pra isso. Mas, incidentemente, esse Necronomicon, ele tava no mesmo sistema da Ultimate Gift Grimoire, que era a Ultimate Gift dada pro Gadra, por exemplo. A Ciel removeu o conhecimento inadequado, né, pro Adalman, do Grimoire, e depois adicionou os poderes necessários, obviamente, para poder também não ficar desfocado. Foi algo incrível, sem sombra de dúvidas, mas mudando um pouquinho os tópicos, o Rimuru também percebeu que o Adalman e o Gadra eram bons pesquisadores, tanto um quanto o outro eram muito interessados em magia, né? Eles eram grandes amigos que gostavam de fazer pesquisas sobre isso juntos. E do ponto de vista do nosso slimezinho, eles dois eram maníacos mágicos, e como eram pessoas inofensivas, ele deixou os dois fazerem o que eles queriam. Até porque é uma coisa boa, né? Você ser apaixonado por algo e poder fazer esse algo que você ama. Porque, mano, você ser capaz de descobrir de fato o que você quer, né? Você iria chegar às conclusões, a toda a verdade sozinho, é algo sem sombra de dúvidas maravilhoso. Então o Necronomicon e o Grimoire poderiam se complementar, eram duas habilidades complementares. Eles pareciam ser habilidades apropriadas para os dois, tanto pro Gadra quanto pro Adalman. Eram duas pessoas aí muito grudadas. Então o nosso slimezinho decidiu que essa era realmente a resposta certa. A entrevista com o Adalman acabou, só que ele também entrevistou, aproveitando, né, o Albert e a Wenty, né, que são os dois disseram que não se atreveriam, inclusive, esperar essa entrevista com o Rimuru e tal, ficaram sobrecarregados de medo, porque eles disseram que se eles não ganhassem mais conquistas, eles não estariam qualificados para ver o Rimuru. Não sei porque eles pensavam nisso, achavam que o Rimuru era de fato... E ele era, né, o deus da parada toda, o cara era tão poderoso que as pessoas nem se qualificavam
ficariam para encontrar com ele. Mas de qualquer forma, era importante entender a situação de todos os seus subordinados, o Rimuru não ia deixar isso escapar. O Albert, por exemplo, era o servo do Adalman, um morto-vivo, e a Wendy era um animal de estimação do servo do Adalman também. Então, presumivelmente, ambos seriam destruídos se o Adalman morresse. Mas assim, se a gente for olhar por outro lado, desde que o Adalman estivesse seguro, eles eram seres imortais, eles não morreriam. Assim, pode-se dizer que eles também receberam um Gift Ultimate, né, que era o que o Rimuru deu através do Adalman. Devido a esses efeitos de evolução, todos os seus valores de existência se tornaram bastante maiores, né, cresceram muito mais altos do que antes. Além disso, ambos tiveram muitas anulações de resistências quase que perfeitas também. E as resistências do Adalman eram as mesmas que as deles, então deve ter sido basicamente o fato, devido a esse fato de que ele já tinha morrido antes, então ele tinha uma certa resistência a muitas outras coisas e transferiu isso para os seus subordinados. Agora, quanto aos seus poderes, as suas habilidades tinham nomes diferentes, mas o conteúdo era basicamente o mesmo do que o do Adalman. Todos eles incluíam os 3 poderes, que era a aceleração do pensamento, a regeneração completa e a imortalidade da escravidão. Havia um espaço, né, para os outros poderes também, mas isso ainda estava sendo considerado por ali. Quando ele deixou a Ciel, então o Rimuru deixou a Ciel fazer o que ela quisesse, podia haver alguns problemas específicos, mas nunca erros. A Ciel não era o tipo de pessoa que errava sempre, né? Na verdade, mal errava, nunca tinha errado até então. Com as suas almas, então, foram confiadas ao Adalman, os seus corpos pareciam imperecíveis. Como o Adalman também era imortal, basicamente eles praticamente eram invencíveis, né? Ninguém poderia derrotar os 3. Então o Rimuru não pôde deixar de pensar que a equipe deles era como se fosse uma equipe de trapaça, porque os caras eram muito fortes. Aliás, o Albert também tinha muito espaço para um certo crescimento, afinal de contas o valor de potencial da arma de nível mítico dele era de 1 milhão, e enquanto esse valor de existência do Albert continuasse aumentando, o seu potencial de desempenho ainda poderia ser aprimorado ainda mais. O Rimuru até acreditava que o Albert também era um excelente espadachim e seria capaz de fazer qualquer coisa que ele quisesse num futuro próximo. Com isso, todos então, os 3 saíram da sala e agora, depois do almoço, veio a mostrona. Quem a gente tava esperando? A Xion, cara. Ela, assim, tava bem preparada pra isso, ó. Pode-se dizer que ela era o tipo de pessoa que tá preparada desde que nasceu, tá ligado? Igual aquele ditado, já vim preparado, vem quente que eu tô fervendo. Pois é, foi uma surpresa geral, porque o Rimuru não tava esperando por ela nesse momento. Na verdade, ele até decidiu, né, que seria melhor ele nem falar isso pra ela, porque imagina, pô, triste que ela ia ficar, tipo, não tá te esperando aqui não, pô, sacanagem. Então ele simplesmente acenou com a cabeça, né, enfrentou a Xion de frente. Cara, a Xion orgulhosamente explicou o seu poder pra ele e ao mesmo tempo a Ciel explicou tudo, só que foi principalmente um pouquinho errado, digamos assim. Por quê? Vocês vão entender, a força da Xion não dependia da habilidade. As armas da Xion eram de nível mítico, então mesmo que ela não tivesse uma habilidade máxima, ela ainda poderia prejudicar os detentores de habilidades definitivas. Então basicamente, o seu próprio corpo era uma ameaça. Além da sua regeneração infinita também ser um pesadelo para qualquer pessoa. Lembrando, galera, isso aí ela ganhou bem depois, né, esses poderes, dela ter sido morta e o Rimuru ter revivido ela lá no início do anime, sacou? Então, ela foi desenvolvendo isso com o passar do tempo. A gente tá falando depois da batalha contra o Império. Mesmo que ela almejasse uma partida de resistência com alguém, o valor da existência da Xion também era algo excelente, rivalizando até com o valor de existência do Benimaru, pra você ter uma noção. E o Benimaru é um dos 3 subordinados mais fortes do Rimuru. Em outras palavras, ela tinha uma enorme quantidade de magia e esperar que ela ficasse sem mana era simplesmente uma ideia ridícula, né? Porque ela não ia ficar sem mana pra lutar. Fora que as suas resistências também eram perfeitas, então a única maneira de derrotar a Xion era numa batalha, uma luta frente a frente, aqui ó, olho por olho, meu irmão, dente por dente, sacou? E era que se essa fosse realmente a única maneira de vencer, era de dar pena em qualquer inimigo que encontrasse com a Xion, né? Porque ela literalmente é o algo mais poderoso em questão de força bruta que tem, né? Ela simplesmente acabaria com qualquer pessoa lutando no tete a tete ali. Ela não meteu a porrada no Clayman lá, mano? Bateu pra caramba no Clayman. Tu já viu que ela é forte. Ainda pensa nela, tipo, 10 vezes mais isso, né? Porque ela evoluiu bastante. E ela não parecia estar envergonhada desse poder, não. Mas ela ficando cada vez mais forte era algo incrível. Então o Rimuru não tinha o que reclamar da Xion. Dito isso, então, era até surpreendente que ela tivesse apenas uma habilidade única, porque ela não tinha evoluído essa habilidade única, né? Todos os outros tinham habilidades definitivas. Ela era a única que tinha lá a habilidade única. Mas o Rimuru até perguntou pra Ciel se poderia ser porque a Xion tinha rejeitado ela, né? Rejeitado os poderes da Ciel. Mas esse não era o caso, cara. A Xion possuía um enorme potencial, então ela foi cuidadosamente avaliada aos poucos.
E a habilidade única que ela tinha, que era cozinhar, que foi quando ela liberou lá no final da segunda temporada, né? Ela ganhou aquela habilidade de poder cozinhar as comidas com o gosto que ela quisesse, também era uma habilidade poderosa, digamos assim, o que era suficiente para o Rimuru não precisar fazer nada, ou a Ciel não precisar fazer nada. E assim então o Rimuru começou a ter um pouco de confusão, porque ele certamente via que essa habilidade era uma habilidade forte, mas recentemente ele tinha se tornado melhor em ler um pouco as emoções da Ciel. Foi principalmente algo intuitivo para ele, mas ainda assim bastante preciso. Se o Rimuru quisesse acreditar no que a Ciel estava falando, ele sentiu um sentimento que indicou que ela estava hesitando um pouquinho em ajustar essas habilidades da Sion. Mas por quê? Por que a Ciel ia estar simplesmente não evoluindo a Sion, ajustando as habilidades dela para melhorar assim como ela fez com os outros subordinados? Esse era um tipo de ocorrência relativamente raro, não acontecia, cara. Quando ele perguntou o porquê, a Ciel então respondeu um pouco relutante, mas respondeu. O fato surpreendente era que, se a habilidade da Xion fosse fortalecida ainda mais, tinha uma possibilidade de que ela ganhasse poderes suficientes para matar o Rimuru, sacou? E a Ciel, considerou isso aí uma ameaça, grande inclusive. Ela julgou isso como se fosse algo indesejável para o Rimuru e acabou selando a evolução das habilidades da Xion, por conta dela não se tornar alguém mais forte. É muito estranho a gente parar pra pensar nisso, né? Um subordinado literalmente é aquilo, o aluno superando o mestre. Mas, cara, como que a Xion foi a única a conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Chegar nesse nível de poder. A gente já viu pessoas com poderes absurdos, tipo o Zéjon. Pra mim, o Zéjon tá num nível tão roubado, mas tão roubado, que eu acredito que ele poderia derrotar o Rimuru nesse estado de agora, tá? Não estamos falando do Rimuru fortíssimo, não. Mas, cara, a Xion, mano, é o que eu falei, são só teorias também, não tô dizendo que o Zéjon vá derrotar o Rimuru, não, porque o Rimuru também tem o Azatoth e tal, é aquela série de coisas, mas pra Ciel ter falado isso é porque a mina ficou roubada, né? Parece algo bastante inacreditável para um entusiasta, inclusive, de cultivo de habilidades fazer o que a Ciel fez, de parar a evolução dela, não querer ajustar os poderes. Embora, logicamente pensando, ninguém ache que a Xion teria uma intenção prejudicial em relação ao Rimuru também, né? Ela não ia simplesmente adquirir uma habilidade tão assustadora, que era definitivamente algo para se pensar, né? Ela ia acabar com o Rimuru e matar ele propositalmente, querer dominar tudo. Até porque, cara, como qualquer governante, eu sei, dá para entender, o Rimuru não queria se meter em problemas. Então ele decidiu apoiar até a decisão da Ciel de ter segurado esses poderes dela. Então, depois da verificação de status, ele gostou um pouco, ficou lá conversando um pouco com a Xion, né, por um tempo e tal, porque a Xion tinha sido muito ativa durante a batalha contra o exército imperial. Ocasionalmente ele queria ouvir ela, ver a história, né, ela contando lá, falar, e ele elogiar ela também, porque muitas vezes o Rimuru já ficou com raiva ou sem palavras com vários comportamentos que a Xion já teve, assim como os outros subordinados também, mas ele entendeu que a Xion estava trabalhando duro agora, estava dando os seus máximos esforços, estava gradualmente mostrando de fato resultados, ela estava melhorando em combate, mas mesmo assim toda a situação miserável de bagunça tendeu a se tornar inevitável para ele criticar ela de alguma forma, óbvio, mas com certos elogios. É por isso que foi uma boa ideia desfrutar de uma conversa mais pacífica como essa depois de muito tempo, porque eles não conversam assim faz tempo. Era como se o Rimuru nesse momento fosse um velho pai pra Xion, tá ligado? Isso eu acho muito legal. Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo aqui, capricha naquele like, capricha nos comentários também, olha só. Manda pra mim aí o que você acha. A Ciel fez certo em restringir esse poder da Xion? O Rimuru fez certo em aceitar isso de restringir, ou ele poderia ter dado o poder de fato pra Xion? Você acha que ela teria alguma mínima das mínimas capacidades de ir contra o Rimuru, mesmo sendo mais poderoso do que ele e tal? Cara, minha opinião sincera pra você, eu acho que não, tá? Até porque ela gosta muito do Rimuru, teve um carinho por ele, ele salvou toda a família dela, basicamente, né, que sobreviveu aos ataques dos orcs. Então, assim, cara, mesmo que a habilidade dela fosse uma ameaça pro Rimuru, eu acredito que ela mesma não saberia disso. Tudo bem que a Xion não é a pessoa mais inteligente do mundo e a gente sabe disso. Acho que ela age mais por impulso do que com inteligência, mas eu acredito que ela nem descobrisse nada desse tipo, não. Ela jamais imaginaria que teria uma habilidade mais poderosa do que o Rimuru. Então tudo ficaria em paz do mesmo jeito. Bom, mas se você quiser criar uma história hipotética, uma teoria hipotética e trazer aí pra gente nos comentários também, estamos aqui pra ouvir e conversar, né? Tudo é possível. Será que ela simplesmente... Se ela se voltasse contra o Rimuru, como é que seria, né? Seria uma doideira inteira, uma loucura muito grande.
Bom, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho, cara, porque assim você consegue continuar acompanhando o Tensei com a gente. Tem muita história pra gente trazer ainda, eu já tô inclusive com alguns vídeos separados, umas histórias bem legais pra trazer pra vocês nos próximos vídeos de Tensei aqui no canal, cara, você não pode perder. Então ativa esse sininho pra você receber a notificação e já vir correndo. Eu vou estar esperando por você, né, junto com a gente aqui, em todos esses outros vídeos que a gente vai trazer. Tamo junto demais, galera. Beijão no coração, aquele forte abraço. Te vejo na próxima. Valeu!